Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei abordando as anomalias na criptozoologia e os lobisomens que se transformam de forma permanente. Mas antes, vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores deste canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos ao assunto que será abordado neste vídeo sobre anomalias genéticas e sobre os lobisomens que possuem, certo, a capacidade de se transformar em monstro e assim permanecer para o resto da vida. Veja bem, com relação às anomalias genéticas, geralmente essas anomalias elas são ocasionadas por uma intervenção extraterrestre. Sim, são experiências biológicas extraterrestres. Os extraterrestres levam animais aqui do planeta, fazem mutações e jogam novamente aqui nas florestas, das matas, e ficam observando o comportamento da criatura à distância. Existem laboratórios secretos aqui no planeta Terra, liderados obviamente por humanos, por cientistas, que fazem a mesma coisa? Sim, existe. Mas geralmente as anomalias genéticas, elas são produzidas por seres extraterrestres, ok? Bom, com relação aos lobisomens de transformação perene, ou seja, permanente, são raros. Esse tipo de lobisomem é raro, mas existem aqueles lobisomens que se transformam e ficam naquela forma monstruosa para o resto da vida. Eles não retornam à forma humana. Digo isso porque eu posso citar um exemplo e uma história que inclusive está na minha apostila Lobisomem, o livro dos licantropos, que ocorreu em Alagoas, certo? O sujeito, ele conta a história que ele escutou um barulho muito forte, né, no quintal, e ele abre a porta e vê uma criatura estranha, peluda, rolando no chão, na tentativa de escapar das mordidas e dos ataques de vários cães que o estavam perseguindo. E depois disso ele sobe em fuga, né, pela rua. Era uma subida a rua, então ele sobe em fuga e os cachorros atrás. No outro dia pela manhã ele pode ver tufos de pelo da criatura nos arames farpados. Bom,
Aí você me perguntaria, mas Roger, o lobisomem, quando ele volta para a forma humana, todos os vestígios de sua aparição não desaparecem? Ou seja, pelos e outras pistas? Sim, desaparecem. Mas quando ele é um lobisomem que se transforma em monstro e retorna à forma humana. Para aqueles lobisomens que permanecem na forma monstruosa, eles deixam sim pistas, deixam, certo? É claro que com o tempo essas pistas, sejam pelos ou pedaços de carne, eles vão apodrecendo, se deteriorando em uma rapidez incrível, até não ter nenhum tipo de prova, certo, da existência dessa criatura, pois afinal de contas o lobisomem se transformando em monstro e voltando à forma humana, ou se transformando e permanecendo na forma monstruosa, não importa. Ele é uma criatura encantada e o próprio processo de magia faz com que as pistas que ele deixem de ser uma prova. Elas deixam de existir, ok? Por uma própria natureza, pela própria natureza do processo mágico. Bom, vou ficar por aqui. Qualquer pergunta ou dúvida a respeito do que foi dito neste vídeo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.